Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Aqui é mais uma vez o professor Jobson Reis, de Geografia, trazendo aí para vocês a parte 3, a última videoaula aí do capítulo 4, tá certo? Então, quem está perdido, não fiquem, por favor, tá? Nós temos aí uma playlist com todas as videoaulas que já foram disponibilizadas para vocês no meu YouTube, só com as videoaulas para o oitavo ano, né? Temos uma do Aquarela, temos uma playlist de todos os vídeos do oitavo ano do Aquarela e outra do nono ano. Então, para vocês aí do oitavo que estão me escutando agora, essa é a terceira e última aula, encerrando aí o capítulo 4. Semana que vem nós teremos encontro ao vivo e a cores, tá? Pelo sistema do colégio, e onde nós iremos fazer a correção de todas as atividades do capítulo. Então, por favor, façam quem ainda não fez, tá? Todas as questões do capítulo. E iremos também fazer uma revisão, iremos comentar, eu quero saber de vocês, quero perguntar a vocês, tá? Sobre o que vocês acharam do capítulo, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam, certo? Lembrando que eu estarei, quando essa aula estiver disponível aí para vocês, eu estarei no WhatsApp respondendo dúvidas para vocês, ok? Então essa semana vai funcionar dessa forma. Encerramos esse capítulo com a videoaula gravada, que é esta que vocês estão assistindo, e semana que vem estaremos ao vivo para comentar todo o capítulo, fazer revisão, tá? E eu passar e corrigir as atividades e eu passar algumas atividadezinhas para vocês avaliativas, tá certo? Então, sem mais delongas, na aula passada, pessoal, nós falamos aí sobre na verdade, o capítulo está falando sobre movimentos migratórios, certo? Movimentos de pessoas pelo mundo, esse é o título do capítulo. Já falamos sobre a origem, né, desses movimentos. Na aula passada, na parte 2 dessa sequência de videoaulas, nós falamos sobre turismo internacional, tá? E agora nós iremos finalizar com migração internacional e refugiados, ok? Então, sem mais delongas, agora de verdade, nós temos aí, ó, a migração, como a gente já sabe, é um fenômeno antigo, tá? Ele, desde que o homem é homem, desde que o mundo é mundo, que as pessoas elas tendem a migrar e a buscar melhores condições de vida, tá certo? É, Aí a gente precisa entender o seguinte, a diferença entre migrações internas ou nacionais, né, que é aqueles movimentos que ocorrem de uma cidade para outra no mesmo território, no caso, um exemplo, né, do Brasil, as pessoas que mudam do Nordeste para o Sudeste, né, da Bahia para São Paulo, por exemplo. Quem aí não tem um parente que mora em São Paulo, não é verdade? Então, esse movimento dentro de um país é chamado de migrações internas ou migrações nacionais. As migrações que acontecem de um país para outro, de um território internacional para o outro, né, é chamada de migrações externas ou migrações internacionais. E é essas que nós iremos comentar agora nesse tópico do capítulo. Ok? Então, antes de mais nada, a gente precisa diferenciar migrante de emigrante e de imigrante, tá? Então, migrante é todo esse movimento, esse fluxo de pessoas, tá certo? Migrante é aquela pessoa que vai ou vem, né, para de alguma cidade para outro país. Então, se está dentro do país, é migrante interno. Se vai para outro país, é migrante externo. E aí, o emigrante com E, tá? É aquele que sai, né? Lembra de êxodo rural? Então é aquele que sai, vai em busca de algo, de uma vida melhor. O imigrante é aquele que chega em busca de algo melhor, tá certo? Geralmente. Então ele dá um exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma pessoa que deixa a Espanha para viver na Argentina é emigrante na Espanha, porque ela está saindo da Espanha, né? Então, para os espanhóis, né, para a família dessa pessoa, ele é um emigrante, porque ele está saindo. Já para as pessoas da Argentina que está recebendo essa pessoa, aí sim ele é um imigrante, porque ele está chegando, ok? Então, definindo isso daí, aí a gente vai para a questão dessa dinâmica. Os fluxos migratórios, eles mudam o tempo todo, tá? Então, por exemplo, a Espanha, a Argentina, o Brasil, por exemplo, tá? Eles já foram grandes focos receptores, né? Que recebiam
imigrantes do mundo todo. Então, os japoneses, né, que tem muito lá no Brasil, os portugueses, os italianos. Então, o Brasil, a Argentina foram países que receberam por muito tempo, em um período da história, né, muitos imigrantes. Tá? Isso por conta do contexto histórico mesmo, tá certo? Então, muitos imigrantes europeus que vieram da Argentina nesse período vieram muito por conta da crise econômica que estava acontecendo na Europa, né, devido às guerras. A gente lembra aí da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo lá na Europa. Então, muitos imigrantes vinham fugindo dessa realidade, tá certo? Aqui nós temos uma imagem bem interessante, ó. Imigrantes sendo transportados em carroças, puxados por cavalos, na chegada a Buenos Aires, Argentina, tá? Então, nós tivemos aí a crise, tá? Da Europa e dos Estados Unidos não, da Europa, nesse período onde a América Latina foi um grande receptor de imigrantes estrangeiros, tá certo? Só que aí, muitos latino-americanos, hoje em dia, tá? Isso aqui, essa realidade onde a América Latina recebia muitos imigrantes, é do século XX, tá? Ali no período da Grande Guerra mesmo, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde as pessoas vinham fugindo do que estava acontecendo na Europa. E aí eles vinham para a América Latina, certo? E aí hoje em dia, certo? Principalmente aí depois que a União Europeia foi criada, né? Que melhorou bastante a qualidade de vida das pessoas nos Estados Unidos e na Europa, aí o movimento muda de figura. Em vez das pessoas saírem de lá, né, da Europa, para vir para as Américas, hoje se faz o movimento contrário. Os latino-americanos estão cada vez mais indo para a Europa e indo para os Estados Unidos em busca de melhores condições de vida. Então, é por isso que ele fala que a migração ela é dinâmica, ok? Porque dependendo do contexto histórico e econômico, um país ele pode ser um grande receptor de imigrantes, né? Como ele também pode ser um grande exportador, digamos assim, de imigrantes para outras regiões mais favorecidas, digamos assim, ok? Então nós temos aqui um dado, ó, há cerca de 1 milhão de latino-americanos na Espanha, né, que se tornou o segundo polo de recepção de imigrantes vindo da América Latina. Então, ó, olha só que contraste. A América Latina, desculpa, os Estados Unidos ele tem aí 15 milhões de pessoas oriundas da região da América Latina. E a Espanha tem 1 milhão. A Espanha é o segundo país que mais recebe latino-americanos hoje em dia. Então o fluxo está cada vez maior para esses países, certo? Então ele traz o exemplo da Espanha e Argentina, né? Aonde quando a Espanha estava na guerra, estava passando por momentos de dificuldade, migraram todos para a Argentina. E hoje que a Argentina está passando por grandes dificuldades e a Espanha está lá na zona do euro, né? Não está lá essas coisas, mas está melhor, né? Então os argentinos e outros latino-americanos buscam a Espanha como uma melhor qualidade de vida, ok? Aí nós temos também, ó, aí vocês vão lembrar do filme que eu pedi para que vocês fizessem aquele resuminho, tá? Que é A Grande Aposta. Tem na Netflix, vocês podem conferir lá, ó. Nos Estados Unidos, em 2008, que aconteceu a crise, tá certo? A crise econômica dos anos 2000 e o forte aumento do desemprego desses dois países. Muitos imigrantes voltaram aos seus países de origem, ou seja, quando em 2008, né, quando os Estados Unidos e a grande parte da Europa estava passando por uma crise drástica, que o filme explica de uma maneira bem divertida, né, essa crise que aconteceu nesse ano. As pessoas que estavam vivendo, os imigrantes que estavam vivendo nesse país, eles acabam voltando, porque eles perceberam, olha, lá no Brasil, né, lá na Argentina, está melhor do que aqui, né, que a gente está com muito desemprego e tal. Então, nesse período, o desemprego saltou de 4,6% para 9,6%, tá, de 2007 para 2010, certo? E aí depois, com a retomada dos empregos, né, esses países começaram a oferecer mais vagas de empregos, aí sim, né, caiu para 4,9%,
em 2016, aí sim as pessoas visam retornar de novo para esses países como uma outra oportunidade. Então, percebam, né? Percebam que se o país está oferecendo emprego e está com a economia lá em cima, eles vão. Se o país passa crise, né, Estados Unidos e países da Europa, aí os imigrantes começam a retornar para os seus países de origem ou ir para outros países melhores, né, digamos assim. E aí nós tivemos a eleição desse cara bacana, né, desse cara aqui bem legal, Donald Trump, né, que naquele no ano da sua eleição, houve um endurecimento contra a imigração e um aumento das restrições para se fixar no país. Então ele é muito anti-imigrantes, né? Ele é muito anti-estrangeiros, digamos assim. Na Espanha também a taxa de desemprego cresce bastante, tá? Aqui nós temos uma imagem de pessoas na fila procurando emprego na Espanha, certo? E aqui, aí pronto, vocês já entenderam essa dinâmica aí do porquê que as pessoas vão e do porquê que as pessoas vêm, né? Estão sempre em busca de emprego, de condições de vida melhor. Aí nós temos aqui, ó, observe os dados do gráfico a seguir, que mostra os países com o maior número absoluto de imigrantes e os países com o maior número de imigrantes em relação ao total de sua população. Então, olha só, vou explicar o gráfico para vocês. Os 20 países com o maior número de imigrantes. Aqui nós temos, ó, o país com o maior número de imigrantes no mundo é os Estados Unidos, com 49,8%, certo? Por cento não, desculpa, esse aqui que é o por cento. 49,8 milhões, né, de pessoas. Depois seguido da Arábia Saudita, Alemanha em terceiro lugar. Aqui, nesse gráfico, no azul, nós temos o número de imigrantes em relação ao total da população. Aí nós temos aqui, ó, a porcentagem, né? Os Emirados Árabes Unidos, 88,4%, quase 90%, gente, da sua população dos Emirados Árabes Unidos corresponde a imigrantes, né? É composto por imigrantes, tá? De outros países. Seguido de Kuwait, 75%, né? E Jordânia. Então, vai descendo aqui, né? Até chegar na Índia. Ok? Então, essa é a realidade aqui. Números, tá? Os Estados Unidos, em questão de porcentagem, ele está aqui, ó, ele tem 15,3%, né, de imigrantes que compõem a sua população, tá certo? Dando continuidade, então nós temos aí, ó, de acordo com o primeiro gráfico, opa, deixa eu acertar aqui que esse vídeo não tem edição não, vai no falha nossa mesmo. Então bora lá. Opa. Vamos lá, ok. Só tô consertando o microfone aqui. Aqui, pronto. Então, ó, nós temos aí, de acordo com o primeiro gráfico, né, os Estados Unidos é o país que há o maior número de imigrantes em termos absolutos, tá? São quase 50 milhões de pessoas aí, o que corresponde a 19% do total do mundial de imigrantes. Então, só que aí, quando você passa para o número, para a porcentagem, né, com relação ao número da população dos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos é o terceiro país com o maior número de pessoas no mundo. Lembra do capítulo anterior? Então, ele é o terceiro em número de pessoas no mundo, ok? Nós temos aí no Oriente Médio a situação da Arábia Saudita e os seus imigrantes, né? Temos aí a questão do Kuwait também. E temos aí o país com o maior número, percentualmente, né, falando, proporcionalmente falando, os Emirados Árabes Unidos com quase 90% dos seus habitantes compostos apenas por imigrantes. A gente precisa entender que esses países, eles são países que são carentes de mão de obra, tá? Principalmente na construção civil. Vocês que conhecem aí o Kuwait, né, Dubai, né, esses países que crescem rapidamente por conta do petróleo e tudo mais, eles crescem bastante na área de construção civil. Então, muitas pessoas pobres, inclusive, acabam
Muitas pessoas pobres, inclusive, acabam se submetendo, digamos assim, para trabalhar nesses países que oferecem muitos empregos que não necessitam tanto de mão de obra qualificada. Não é isso? Então, nós temos aí esse exemplo, tá? Desses países do mundo árabe. Ah, as principais pessoas que vão, né, as principais nacionalidades que vão para esses países dos Emirados Árabes são países ali da Tailândia, Nepal, Bangladesh, né, Filipinas, que vão em busca de trabalho em Dubai, nesses países aí movidos ao petróleo. Ok? Ahn, Ok. Embora em menor quantidade, no Oriente Médio também há oferta de serviços que exigem maior qualidade, maior qualificação. Então, por mais que eles precisem muito de empregados doméstica, né, de pessoas, de pedreiros e tudo mais, eles também abrem vagas para engenheiros, né, pessoas que falam vários idiomas. Inclusive, o Brasil manda bastante mão de obra qualificada para esses países. Então, nós temos aqui, ó, o Brasil recebe relativamente poucos imigrantes hoje em dia, tá? Lembra lá do processo histórico da imigração? O Brasil já teve um tempo que recebia bastantes imigrantes, porém hoje ele recebe relativamente pouco. Então, o imigrante no Brasil corresponde o quê? A 0,4%. Olha que discrepância, tá? Que diferença. O Brasil, em toda a sua população, 0,4%, nem 1%, né, da sua população é composta por imigrantes. Em comparação lá aos Emirados Árabes, nós temos quase 90%, não é isso? Temos esse gráfico aqui, ó, da distribuição dos brasileiros no exterior. Então, existe mais brasileiros no exterior do que estrangeiros no Brasil. Então, olha só, 0,4% da população brasileira é estrangeira. Isso corresponde ao quê? Não chega nem a 1 milhão, mais de 700 mil imigrantes. Já pessoas vivendo no exterior, brasileiros, 3 milhões, tá, de brasileiros vivendo no exterior. Aí nós temos aqui, ó, quase 50% vivendo na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, principalmente, e México, né, entra aqui. Quase 25% vivendo na Europa, de brasileiros. A América do Sul, né, Argentina, Chile, entra aqui. Depois vem a Ásia, Oriente Médio e Oceania, a África e, por último, a América Central e Caribe. Tá certo? Essa é a distribuição aqui dos brasileiros pelo mundo. Inclusive tem um programa legal chamado Brasileiros pelo Mundo, que é bem interessante, eu gosto bastante. O que mais aí que a gente destaca? Sim, esses estrangeiros aí, ó, eles correspondem às pessoas que vão, né, para outros países, eles acabam ajudando seus parentes, né, a sua família que fica no país de origem. Então, muitos brasileiros que vão para os Estados Unidos trabalhar, né, em busca de emprego, acabam mandando dólar, né, para sua família, e isso dependendo do número de pessoas que vivem nesses países estrangeiros, isso contribui bastante para a entrada de capital estrangeiro, de dólar naquele país. Então aqui nós temos essa tabelinha, ó, onde os principais países beneficiados com remessas internacionais de imigrantes, ou seja, que são beneficiados pelo dinheiro que os imigrantes mandam para suas famílias. Então a Índia está aqui em primeiro lugar, certo? Com 2,8% do seu PIB é composto por esse dinheiro que vem dos imigrantes, tá? Das pessoas que vivem no exterior. Beleza? Aí nós temos essa tabelinha aqui, seguido da China, Filipinas, México, ok? Aí nós chegamos, né, para finalizar, nos refugiados, na situação dos refugiados. Já está terminando já. Aí nós temos aqui, ó, de acordo com a ACNUR, o que significa isso que eu não sei? Vamos descobrir. Não tem aqui no livro não, gente. Mas eu acho que é alguma associação ligada a refugiados pelo mundo. Eu vou falar isso na aula que vem, porque eu não estou achando aqui no livro agora a definição dessa sigla aí, tá certo? Mas vamos lá. Em 2017, tá, havia 25,4 milhões de refugiados no mundo todo.
ok? Em sua maioria, as pessoas fugiam das inseguranças geradas por conflitos armados como da Síria e do Afeganistão. Então, refugiados, certo? Ele tem uma legislação, digamos assim, diferente, tá? Lembra que na primeira aula do capítulo 4, que está aqui nessa playlist, tem um textinho que eu falo sobre isso, a diferença entre migrante e refugiado, que é importante a gente destacar, ok? Então, os refugiados, eles são forçados a fugirem dos seus países por conta de desastres naturais, por conta de perseguição, de guerras, né? O caso da Síria, que é bastante famoso aí por vocês, né? Por todo mundo, é um exemplo muito bom dos refugiados, ok? Só que os refugiados e os imigrantes também, né, acabam sofrendo bastante xenofobia e racismo. Xenofobia, né, é a aversão ao estrangeiro, certo? É o medo, é a aversão, é o nojo, é o preconceito com aquelas pessoas que vêm de um país ou de uma cultura, de uma região diferente da sua, ok? Então, devido à crise, mais uma vez aqui, ó, a crise de 2008, assistam um filme, tá? Assistam um filme na Netflix, A Grande Aposta, que é bem legal. E vocês já fizeram um resumo que eu sei, a grande maioria. E aí nós temos, ó, devido a essa crise de 2018, né, muitos países entraram em crise, países desenvolvidos, e aí eles começaram a colocar a culpa. Ó, não temos emprego porque esses estrangeiros, né, digamos assim, estão vindo para cá roubar nossos empregos, né? Então, o que é uma mentira, porque existem muitos empregos que essas pessoas dos países desenvolvidos não querem exercer. Então, você pega um país como Noruega, vamos colocar Alemanha, vamos colocar a Alemanha, né? Onde você tem uma população altamente qualificada, né? Com nível superior, né? Com faculdade e tudo mais. E aí você precisa de pessoas, de lixeiros, né? De faxineiras, de pessoas nessas profissões, tá? De caixas de supermercado, onde eles mesmos não querem realizar essas atividades. Né? Não tem pessoas para realizar essa atividade, então os estrangeiros vão e fazem, entre aspas, de bom grado, né? Mas é porque é o que tem, tá? Naquele momento. Então, existe muito isso daí, ok? Aí nós temos aqui esse gráfico, ó, país de origem dos refugiados. A Síria aparece em primeiro lugar. Olha só o salto, tá? Aqui esse verde é 2016 e o roxinho 2017. Então a Síria é o país que mais manda, né, digamos assim, refugiados para todo o mundo, seguido de Afeganistão e Sudão do Sul. E se vocês pegarem esses três países aqui, ó, são os países com os maiores números de conflitos armados do mundo. Então, uma coisa está ligada à outra, beleza? Já aqui nós temos os países que abrigam os refugiados. E quais são os três países? Turquia, Paquistão e Uganda. Aí o livro questiona algo bem legal para vocês. Ó. Turquia, que faz fronteira com a Síria, né? Tá ali do ladinho, recebe muitos imigrantes da Síria. Paquistão, que está ali também próximo, recebe muitos imigrantes do Afeganistão, né? E Uganda, que fica do lado, fronteira ali com o Sudão do Sul. Então, se você pegar o mapa mundi, que é esse questionamento que o livro traz, ó, se você pegar o mapa mundi, esses países vão estar fazendo fronteiras um com o outro. Então, por isso que eles acabam ajudando, né, digamos assim, e recebendo esses refugiados das guerras, ok? Então, nós terminamos por aqui o capítulo. A partir daqui são atividades, esse textinho aqui para vocês lerem e discutirem. A gente pode discutir na nossa aula ao vivo, tá? E daqui em diante as atividades finais do capítulo. Quem não fez, por favor, façam, tá certo? E aí, de hoje a 8, nós estaremos ao vivo fazendo a correção e a revisão desses capítulos e depois eu faço os encaminhamentos de atividades avaliativas para vocês, tá certo? Esse vídeo ficou um pouquinho longo, mas qualquer dúvida eu estou no WhatsApp neste momento que vocês estão assistindo esse vídeo e é isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro.